Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa aula de matemática e a gente já vai iniciar o conteúdo do nosso terceiro trimestre, terceiro e último trimestre. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai usar o livro didático, volume 3, tá? Capítulo 9. E a gente vai introduzir aí o conteúdo de equações e sistemas, que a gente já começou a falar semana passada, né? Então vamos lá. Façam a leitura da página 67 a 70. E os exercícios são da página 71 e 72. O número 4 da página 71 eu vou fazer com vocês no Zoom, tá? Além de dar mais algumas informações lá sobre esse conteúdo, tá? A gente vai complementar o vídeo lá no Zoom, então não deixem de participar. Vamos lá. Equação do primeiro grau vocês já conheciam, né? Com uma incógnita. Por exemplo, C mais 2 que dá igual a 5. Então, para a gente descobrir o valor de C, a gente pegava esse mais 2 que estava no primeiro membro, jogava para o segundo membro trocando de sinal e a gente descobria que o C era 3, ok? 3 mais 2 é igual a 5. Porém, agora a gente vai trabalhar com duas incógnitas. Por exemplo, x menos y dá igual a 3, tá? Então, a gente poderia dizer que x aqui é igual a 5 e y igual a 2, e aí 5 menos y, né? 5 menos 2 daria 3. Porém, não é a única opção. O x também poderia ser igual a 4 e o y também poderia ser 1, tá? 4 menos 1 dá 3. Então, quando a gente está trabalhando com duas incógnitas, a gente tem aí mais opções de resposta, tá? O que a gente chama de pares ordenados. Calma aí. Meu mouse fugiu. Por exemplo, x e y, tá? Sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Aqui a gente tem, calcule o valor de y, né? Para que x seja igual a menos 1. Então, para eu saber o valor de y aqui nesse caso, porque eu tenho 5x mais y dá igual a 9. Qual é o valor de y? Para eu saber qual é o valor de y, eu escolho um determinado valor para x, aqui no caso, a própria questão já está nos dando, o x valendo menos 1, e aí a gente vai descobrir quanto vale y. Então, eu tenho 5 vezes o menos 1, porque é 5x, né? E o x é menos 1, mais y é igual a 9. 5 vezes o menos 1 dá menos 5, mais y dá igual a 9. Então, agora a gente já está numa equação com uma incógnita só, né? Então, eu pego esse menos 5, eu jogo ele para o segundo membro como mais 5. Vai ficar 9 mais 5. Então, eu descubro que y é igual a 14. Então, para x sendo menos 1, o nosso y é igual a 14. Tá? Então, esse par ordenado aqui é a solução para essa equação aqui, ok? Aí, olha só, aqui a pergunta é a seguinte, verifique se o par ordenado 3 menos 2 é a solução da equação 2x menos y igual a 8, tá? Então, olha só, quer dizer que 3 é o x e o menos 2 é o y. Então, o que eu faço? Eu substituo as duas letras por esses valores aqui, para ver se vai ser a solução. Como isso? Vamos lá. Aqui não está 2x, que é 2 vezes x? O x aqui é o quê? 3. Então, eu escrevo 2, no lugar do x eu coloco 3. Menos, por que tem um menos? O y. Quem é o y? O menos 2. Percebe que o y é menos 2. Então, eu tenho que botar dentro do parêntese aqui. Professora, mas já não tinha um menos aqui? O menos era da equação. Esse menos é o da equação. E aí, no lugar do y, eu tenho que colocar menos 2. Por isso, eu boto dentro do parêntese. Igual a 8. E vou resolver. 2 vezes 3 dá 6. Menos com menos vai dar mais 2 aqui. 6 mais 2 dá 8. 8 é igual a 8. Então, isso aqui sim é solução. Para dar solução, o primeiro membro tem que dar igual ao segundo membro, tá? Vê esse aqui de baixo. Verifique se o par ordenado menos 7, 1 é a solução da equação x menos 4y é igual a menos 3. Então, vamos lá. No lugar do x, eu vou botar menos 7 e no lugar do y, eu vou colocar 1. Então, aqui eu tenho x, então eu vou botar menos 7, menos 4, vezes, no lugar do y, 1, tá? É igual a menos 3. E vou resolver, ó.
Menos 7 eu vou repetir, porque eu tenho que resolver a multiplicação. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 7 com menos 4, deixa eu botar do lado. Menos 7 com menos 4, gente, dá menos 11. Sinais iguais, tenho duas dívidas, eu somo. Menos 11 igual a menos 6, menos 3. Isso não é verdade, isso é diferente. Então, ó, esse par ordenado ali não é a solução. Para ser solução, tem que ficar igual aqui em cima. 8 igual a 8. Só seria a solução se aqui embaixo desse. Menos 3 é igual a menos 3, tá? Dando qualquer outro resultado, não é a solução. Representação gráfica, tá? Nós temos aqui, ó, x mais y é igual a 5. Se eu precisar representar isso com um gráfico, eu vou atribuir valores para x, os valores que eu escolher, e aí eu vou encontrando os valores do y. Eu posso escolher o valor do x e do y? Não, eu vou escolher o valor de um para encontrar o valor do outro, tá? Então, eu monto uma tabelinha assim, ó, x, y. Então, digamos que eu coloque o x valendo menos 1, o x valendo 0, vou botar o x valendo 1, o x valendo 1,5, x valendo 2. E aí, eu vou substituir ali, ó, para ver quais são os valores do y. Percebe que o x eu escolhi, mas do y a gente tem que atribuir aqui. Então, olha só, o x valendo menos 1 mais y é igual a 5. Esse menos 1 tem que ir para o outro lado mais 1, né? Y é igual a 5 mais 1, ou seja, y é igual a 6. Então, aqui eu tenho 6. Se o x for 0, 0 mais y é igual a 5. 0 mais y vai dar o próprio y. Y é igual a 5, tá? Agora, x valendo 1. 1 mais y é igual a 5. Pego esse 1 que está positivo, vai para o outro lado negativo. 5 menos 1 vai dar 4. Agora, menos não, 1,5. 1,5 no lugar de x, mais y é igual a 5. Esse 1,5 positivo, ele vai para o outro lado como negativo, menos 1,5. Vai ficar y é igual, 5 menos 1,5 vai dar 3,5. E no lugar de x, o 2, ó, 2 mais y é igual a 5, y é igual a 5 menos 2, y é igual a 3, tá? Agora, deixa eu apagar esse monte de conta aqui, para a gente poder montar o gráfico. Pronto. O gráfico, gente, lembre o seguinte, a reta horizontal é a reta de x, tá? E a vertical, que não ficou reto. Ah, eu apaguei tudo. Então, ó, a reta horizontal é de x e a vertical é de y. E aí, a gente tem que marcar esses pontos ali. Então, olha só. Eu quero marcar o ponto menos 1 com 6. Gente, a mão tá muito torta. Menos 1. Então, menos 1 vai dar mais ou menos aqui, porque, ó, aqui o encontro das duas é o 0 e 0, né? E o 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o encontro desses pontos, tá aqui. É óbvio que o meu não vai ficar perfeito, porque eu tô fazendo sem régua, né? Agora, 0 e 5. O x é 0 e o y é 5. Então, o ponto vai estar marcado aqui. Depois, o ponto 1 com 4. O ponto está marcado aqui. Depois, o ponto 1,5, então, é mais ou menos aqui, com 3,5. Meio que aqui. E depois, o 2 com 3. Percebe que, apesar do meu negócio torto, dá para perceber que está formando uma reta aqui, ó. Ok? Essa reta é infinita. A gente, atribuindo tanto valores inteiros quanto com vírgula, a gente vai encontrar... Essa reta ela vai continuar vindo para cá. Essa aqui vai continuar, né? Essa outra ponta vai continuar indo para lá,
essa reta é infinita. Qualquer valor que a gente atribuir aqui, se eu atribuísse aqui menos 20, né, para x, a gente vai encontrar valores ali. E aí vai continuar formando exatamente assim. Os pontos vão estar sempre em cima dessa reta, tá? Isso só acontece, não acontece se vocês olharem no livro de vocês. Deixa eu olhar a página que é. Na página 70, tem aí um exemplo de uma quantidade de pessoas para distribuir em mesa. Isso não vai ser uma reta, assim, no gráfico, apesar de parecer, no livro tem, depois vocês olhem. Abrem aí, né, para olhar junto. Por quê? Porque não tem como atribuir, tipo, metade, botar uma pessoa e meia numa mesa e o restante na outra. Não tem como isso, só dão números inteiros, tá? Então, por isso que apesar de os pontos ficarem assim alinhados, como ficaram aqui, a gente não traça a reta, tá? Porque ele não vai infinitamente ali. Aqui no nosso caso é uma equação só, então ela vai ali infinitamente, tá? Deixa eu passar pra gente ver aqui, ó. O que a gente vai fazer de exercício? Página 71 e 72. Sendo que na 71, número 4, eu vou fazer com vocês no Zoom, tá? Além de levar mais algumas informações para vocês lá. Não deixem de participar e façam o exercício. É importante que façam, me mandem foto. E a participação no Zoom vale ponto. Não esqueçam que a gente está no 3º trimestre já. Beijo!